Salve, salve você que nos acompanha nesse super episódio do NinjaCast. A gente tem uma alegria incrível de saudar você que nos acompanha nas suas casas, nos seus trabalhos, nos seus meios de locomoção. Muita gente assiste o NinjaCast, inclusive no carro, né? Acompanha também ouvindo. Tem muita gente que acompanha também com as imagens. E a gente fica feliz, né, Joãozinho? Com essa crescente audiência. Concorda, Joãozinho? No celular... A gente sabe que o YouTube é hoje... E o celular dá uma mobilidade incrível, Ninja. Não é melhor, não é bom a gente imaginar onde é que o pessoal tá assistindo a gente. Deixa pra lá. Muita gente obrigado assiste por nos assistir. celular. Não, e o bom é que, graças a Deus, o público do celular é um público, do nosso querido Spotify é um público. O público do YouTube tem um outro perfil, se você vê a quantidade de pessoas mais, né, que mais simpatizam com os conteúdos, né? Você vê no YouTube, o corte mais viral é o corte relacionado a Anacleto Reinaldo, é isso aí, né? Tá devendo Tony Show? Já passou? Já passou. Quem é que tá com campeão? Os nossos cortes mais virais hoje é de Julian Lemos. Julian Lemos. Depois Ricardo Coutinho. Menino, então, bem significativos nos conteúdos, né, Joãozinho? Sim. Outra coisa interessante, mandar um forte abraço a todos da TV Diário do Sertão. Um carinhoso salve para os amigos lá de Cajazeiras, Souza, Iraúna. Especial abraço para o nosso querido Petson Santos. Obrigado, Petson, pela honrosa audiência, né? E nos proporcionar essa crescente, né, quantidade de amigos do NinjaCast, né, Joãozinho? Isso. Né? O nosso episódio de hoje, meu irmão. Hoje, especialmente, Ninja, é o nosso episódio 300. 300 de rombo. 300. 300. Se tivesse num bingo, era 300. Quem tiver a pedra, pode marcar aí. Pode marcar, número Pode. 300. Número 300. O nosso número 1 foi Bruno Cunha Lima, não é isso? Sim. O nosso número 100, quem foi, Joãozinho? Foi Kleber Budu e Glauber Floro. Um abraço para os dois homens fortes lá da... Qual o nome da produtora dos dois? Eles têm várias empresas, né? Mas Rapaz, são tem a empresa multimilionários. de podcast, que é a Media Box. Media Box. Media Box Produtora. E tem a empresa de casamento e eventos, né? Que é a Kleber do Bo. Kleber do Bu, que inclusive o nosso querido Matheus é funcionário. Exato. Ele manda um forte Ele tá abraço. lá numa festa hoje? Tá não? lá. Tá, não, tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Uma foto... Ele tá atrasando igual a noiva hoje. Tá atrasadinho um pouquinho, daqui a pouquinho ele chega. Você deixa ele pegar no pé, Tá bom. expondo nosso social media com essa situação de atraso, rapaz. Ele não merece esse tipo de pancada. João Gabriel, vamos hoje... primeiro, antes de anunciar a nossa convidada... Sim, por favor. Os nossos parceiros. anunciantes. A gente trabalha em nome da Extinta Jux, da Cachaça Serra de Areia, Pimenta Nativa Forneira Gourmet. Um forte abraço aos amigos da 083 Burger. Também trabalhamos em nome de Hildo Corretor de Imóveis, o melhor corretor de imóveis de Bananeiras. Um abraço ao pessoal da GovMind, da Amostori e também da OS Entretenimento. Aí sim, gostei. Gostou? Entretenimento é muito bom, Ninja. Entretenimento é bom. É maravilhoso. A gente foi... Dá aquela relaxada boa. Rapaz, olha, o que vai ter de show bom aí esse ano? Vai ter Vanessa da Mata, vai ter muita coisa Vai boa. ter o Whindersson Nunes de novo, todo De ano tá novo. aqui, né? Já tá com praticamente todas as poltronas já esgotadas. E eu acho que eu vou de novo. Já foi no programa, eu vou de Lógico, novo. matar a saudade, né? É lógico. Matar a Vai que tem uma saudade. piada nova, né? Coisa boa. João Gabriel, vamos mandar hoje um grande abraço para nossa querida amiga, a convidada de número 300 do NinjaCast, Isabelle Machado, que é advogada, e a gente fica muito feliz de aprender, né, com os advogados. Tivemos já uma boa quantidade de advogados aqui. Ó. A gente tenta, né, Ninja? A gente se esforça bastante pra ver se um dia a gente aprende, né? Aqui manda um forte abraço, por exemplo, pro nosso querido Aisson Tagino, presidente da Ordem. Sim, já já teve esteve aqui conosco. No Jogador processo de eleitoral. handebol. Figuraça, contou vários episódios da vida dele. Manda um forte abraço pro doutor Aisson e a gente recebe a doutora Isabelle Machado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, amiga, e vir aqui ao nosso NinjaCast. A gratidão é toda minha, né? Muito boa noite a Ninja, boa noite a João, satisfação estar aqui, é uma honra. Estou bem encabulada. Não, fica à vontade. Fique tranquila. Não foi assim uma decisão fácil aceitar e foi graças a vocês, viu? E graças a Paulinho, que está aqui no estúdio, Paulinho e Vigílio Lianza. Virgínios, Paulo, porque realmente eu fico muito, assim, fico nervosa e fico honrada demais de poder falar sobre todas as ideias e os ideais que nos movem, né, ao longo desse período de vida. Pois não fique nervosa, não fique nervosa. Olha, a gente já teve cada episódio aqui massa, não é não? Por exemplo, nós entrevistamos uma menina com 17 anos de idade. A menina, ela deu tanto dos relatos de vida que nós aprendemos que a repercussão foi para longe. O pessoal disse, que coisa maravilhosa. E nós, quando nos sentamos com a Madu, né?
Sim. A gente sentou com a oportunidade de conversar com testemunho de vida. Foi uma coisa, ela abriu o coração, tudo. E eu acho que assim, o podcast, a gente fala sempre. A gente sabe como começa, termina. mas nem imagina como termina. Ninguém sabe. João Gabriel sempre termina e termina tomando uma cachaça. É normal, né? Ah, Essa foi entrevistar resenha. um vereador aqui, descobriu que ele era da base do Botafogo. Foi. Foi cortado porque rompeu o cruzado. Teve outra aqui que João Gabriel procurou. Teve investigação. Joguei você já passou. Não diga, a PF. Passa, Ele disse, ele passa, a IA deixa. dele, a IA dele e a PF batendo no nome dele. Foi questão de tempo. Foi questão de tempo. Ele disse, rapaz, eu tenho alguns probleminha aqui. O cabo disse, sim, rapaz, é o tempo. Ele aqui, ele me bata no coração. Eu levanto a capivara antes, né? É. Aí quando viu, adiantou o serviço. Mas acontece. Ele vai logo na ficha corrida. Tem aquele Juiz Brasil, né? Mas ele vai logo na ficha corrida. São os episódios que acontecem nesse Mas podcast. vamos saber de Isabelle, como é que ela veio parar Isso. aqui? Ela é de fora, né? Ela é daqui de João Pessoa? Eu acredito que não. O Da sotaque, você é de onde, doutora Isabelle? Eu sou daqui, sou criada aqui, em João Pessoa, mas passei muito tempo fora. Passei um tempo na Bahia, morei lá durante 5 anos. Minha família é de Patos. Meu Terra pai boa. é de Terra do Patos, Daci Chaves. Minha mãe, Fabiola, ela faleceu o ano passado, mas era patoense, morava aqui em João Pessoa. Eu tenho outro pai, que é Inácio. Inácio é meu pai de criação também. Que maravilha. Isso faz com que meu esposo tenha 2 sogros. Né? É uma pessoa Deve ser feliz bom. da vida. Pela risadinha, deve ser bom. Privilegiado. Mas eu digo assim, eu nasci em Cáceres, no Mato Grosso, no Pantanal, fronteira com a Bolívia. E até recentemente eu fiz até uma tatuagem com a coordenada geográfica dessa cidade, que eu não conheço ainda, mas que eu vou conhecer. Vai realizar esse desejo. Vou conhecer. Do Pantanal até a Caatinga é o foco de trabalho da gente. Então, assim, eu acho que Deus acabou preparando esses laços para fazer a gente caminhar um pouco. Aí como foi que a família saiu de Cáceres para Patos? Então, a minha mãe ela acabou indo para Cáceres porque Começou engravidou. de Patos pra casa. Ah, entendi. Ela engravidou e não casaram. Então, ela foi morar lá com o meu tio, que era o tio mais velho. E antigamente o arrimo de família, ele cuidava das pessoas. Venha pra cá que a gente se ajeita. Pode Isso, vir, vamos mandar aqui a passagem. Que a gente E ela resolve tinha aqui. 16 anos e ela foi a Patos. Foi com ele foi a Patos, levou ela lá para Cáceres. Durante muito tempo ela achava que os pais dela não tinham reconhecido ou validado ou aceitado o nascimento de imediato, mas no dia 20 de agosto de 78, que foi quando eu nasci, meus avós eles foram até o cartório anunciar o meu nascimento lá em Cáceres. Tipo como se fosse o Instagram Entendi. né, fazer aquela postagem. E depois de 1 ano ela voltou para cá. Aqui eu me formei na Unip. Antes eu fui aluna da escola técnica. Opa, aí já fiz a Protécnico. conexão já. Também sou Eu aluno IFPB na minha época. Não, IFPB. Cefete. não, era Cefete. Cefete. Eu fui Cefete, eu fui protécnico, mas eu queria ser engenheira. E no meio do caminho eu acabei desistindo. Fui para o Marista, depois passei pelo PhD e acabei entrando na Unip. Eu fazia direito à noite na Unip e de manhã eu fazia engenharia civil na Federal. Cursei até o 3º ano, aí desisti. Concluí direito, porque eu pensei assim, vou me formar em qualquer coisa que eu bote uma banca lá na Lagoa que faça divórcio por R$1 e resolva, né? Na época, isso foi em 95, 96, engenheiro civil não tinha nenhum plano de aceleramento, não tinha área para construção, ou você era filho de construtor, ou você não ia ter. A maior parte das pessoas que se formaram comigo estão no INSS, Receita Federal, são concursados, né? Auditor fiscal. Você não tem pessoas, todos na época mesmo, como engenheiros. Não tem muito mercado, né? Não tinha, na época não. E eu acabei optando de ficar em direito. Aí eu tranquei engenharia civil, fui vender sapato na Arezzo. Foi vender sapato? Foi meu segundo emprego. O primeiro foi com 14 anos. Que massa. Fui vender sapato na Arezzo, no Maneira Shopping. Assim, melhor época da minha vida. Eu falo que foi a base do que eu faço hoje para viver, que é cobrança. Foi quando eu aprendi a vender. A vender bota no verão e sandália fina no inverno. Era mais ou menos por aí. E tinha meta? Como é que era? Tinha aquela Sempre meta? tinha meta e além de meta, eu tinha muitas regalias na Arezzo. Meu horário era de 1 hora até 7.
Porque eu estudava à noite e de manhã eu tinha estágio. E a proprietária, ela fez um horário para mim. 6 horas corrida. Para eu poder fazer o estágio de manhã, ir para lá e depois eu ir para o curso. E eu batia minhas metas. Boa. Eu era conhecida como... Eu era meio Rastafari, eu usava cabelo com trança, óculos laranja. Alternativa. Era. Estilo alternativo. Mas eu era bem feliz, assim. Eu era feliz. Depois eu ia para a faculdade, fazia minhas coisas, saí da faculdade, fui direto para a empresa de cobrança, como estagiária. Passei 2 anos lá como estagiária na empresa de cobrança, porque formei, mas não tirei a OAB. Na época já tinha uma dificuldadezinha para sair. Até hoje é meio Até complicadinho. hoje, né? é uma já tinha batalha. Quem é formado em direito também dificuldadezinha. não tem OAB. Mas eu não fiz, não. Mas não por opção, né? Eu fiz direito para só para enrolar meu pai. Meu pai dizia, olha, eu sou advogado, trabalhista, você vai fazer o curso. Papai, eu vou ser jornalista. Ele Quando disse o que ficar é mais você. velho, você vai ficar liso, já é liso. Aí vai ficar mais liso ainda depois de velho. Você tem o teu escritório aqui, você assume o escritório. Eu disse, tá certo, meu pai. Peguei o diploma, me formei na nação, está aqui o diploma pro senhor. Agora, nunca vou fazer OAB. Nem Tchau, sou- tchau, escritório. Tchau, tchau. Agora eu volto pro meu trabalho. Mas, rapaz, não faça comigo. Eu disse, não. Na verdade, eu dei pro senhor ficar bem tranquilo. Agora, para eu exercer, eu achava massa o curso, não reprovei nenhuma cadeira. Eu era aquele aluno nota 7, 7,5, passava Feito gás de cozinha, Não devagarzinho, escapando. Não fazia final, mas eu ia escapando. Graças a, A Deus. minha paixão mesmo, eram as relações mais exatas. Eu tinha muita dificuldade da subjetividade, assim. Para mim, o que é certo, o combinado não sai caro, então, às vezes, eu tinha muita dificuldade de me ver advogando. Engraçado, né? Interessante. Foi uma decisão de sobrevivência. Vou fazer direito, vou fazer mestrado, doutorado e vou ver se eu dou aula, ou se eu tenho ou vou fazer concurso. Nunca foi assim para ser advogada, não. Apesar de que é isso que eu faço a vida inteira, graças ao meu emprego como vendedora de sapato. Não tenho dúvida disso. Foi a Aí base você de tudo. Não Foi. teve medo, né? Porque outra coisa, é uma área que ninguém, vamos ser sinceros, é uma área que ninguém quer trabalhar. Cobrança é difícil. A pessoa, É. no âmbito do dia a dia, Receber uma cobrança receber uma sem ser cobrança financeiro já é ruim, né? de quem você tem intimidade. É complicado. Você É verdade. Porque é chato você cobrar. Ó, na cobrança, você tem um convencimento. E é o que você faz quando você vende. Você convencer alguém que ela precisa de mais um par de sapato, ela foi comprar um, você quer que ela leve 2. As metas são isso. Exatamente. Né? As metas são você vender mais itens para aquela pessoa. O ticket médio precisa ser mais alto. O melhor vendedor não é aquele que vende o produto mais caro, é aquele que vende mais itens para a pessoa e fideliza o cliente. Isso eu aprendi em 96, 97, 98, nos treinamentos da rede. Na cobrança, como eu não passei no exame de ordem em 2001, eu fiquei como cobradora. Aí, no outro semestre, me colocaram para ser localizadora. Depois, me colocaram para ser pautista de audiência. Eu acho que estavam tentando fazer com que eu desistisse. A barra Mas eu pesada. não- Porque Sim. eu não conheço esse setor. Então, essas 3 funções é chato de fazer? Não, são funções, Chapa, são pronto. funções completas. Entendi. Mas que, normalmente, nenhuma pessoa bacharel em direito iria querer ser localizador de carro. Entendi. Ou iria querer estar no call center como atendente. É um serviço pesado. Tá, né? E cansativo também. É a base de todo o exigente. contact center, é o operador, é o analista, é quem está lá na ponta, é quem tem que fazer o serviço de excelência de verdade, no final das contas, né? No final de tudo, o que isso fez? Isso me formou. Eu aprendi todos os setores do escritório, eu aprendi como funcionava. Eu não era só aquele advogado que chegava lá e botava a bolsa e sentava e pegava a documentação pronta para um ajuizamento ou comparecia à audiência e estava tudo pronto. Eu estava na cozinha, eu fui para o backstage, vamos dizer assim, do espetáculo, né? E aprendi a ser uma cobradora inscrita na ordem, porque primeiro eu fui cobradora, depois eu tirei o OAB. Então, quando as pessoas perguntam assim, você é um advogado que faz cobrança? Não, não. Eu sou uma cobradora, eu sou uma recuperadora de crédito e eu estou também inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, Caraca, Isabela, agora eu gosto da dúvida. eu- Eu gosto da dúvida. Eu Tá, gosto diga lá. Olha, eu gosto de deixar a coisa bem esmiuçadinha. Como é que era o seu trabalho? Você pegava o telefone, ligava pro cara que estava cobrando. Como é que era? Tava devendo, era
Como se fosse... Tinha algum cliente, era um banco? Tinha. Banco, a pessoa cobrava, tinha algum escritório que comprava dívida. Como é que era essa história? Você ligava, disse, alô, João Gabriel, tudo bem, querido? Todo dia ligam pra mim pra cobrar. Eu também recebo cobrança todo dia. Mas era, como é que era? Ligava, alô... Nós tínhamos os scripts de cobrança e nessa época não tinha nada no papelzinho, né? No computador, era papel, era ficha. Era fichinha. Orelha e dedo que vai ligar. Era ficha e fazia ligaçãozinha e você tinha a sua meta de sua recuperação. Não existia compliance, não existia conceito sobre LGPD, não tinha conceito sobre o que era invasivo ou não, mas sempre existiu o bom senso. Entendi. E a educação doméstica. Nunca, nem nesse escritório, enquanto eu tive, nem como cobradora, nem como advogada, e depois como regional Norte-Nordeste, que eu acabei virando, existiu demandas de consumidor. Eu nunca fui até uma audiência de consumidor por reclamação de atendimento. A gente sempre conseguiu dar um atendimento solução, né? humanizado. Jogava nas 4 linhas. Sempre mais do que isso. A gente sabia as regras do jogo e a gente sabia o objetivo, era o gol. Eu tinha que fazer gol, mas eu não poderia golear e matar e eliminar os jogadores, porque senão a partida terminava e eu ia trabalhar com o quê? Então, você precisa ter um olhar de fidelização. A sensibilidade. Isso, fidelização. A gente sempre olhava para aquela pessoa, está passando por dificuldade. Isso acabou fazendo com que eu virasse uma cientista de dados antes até que alguém falasse sobre isso. Você fazer leituras sobre situações, puxa o Serasa, a pessoa está devendo carro, está devendo, vamos dizer assim, banco, cheque, cartão, tudo isso, tudo bem, está ótimo. Ele ainda tem condições de se recuperar, mas se ele estiver devendo escola, condomínio, ele está se expondo de verdade. Então, algo realmente muito, muito difícil está passando aquela pessoa. A gente conseguia analisar dessa forma, tanto para autorizar uma negociação, como para dizer que não dava jeito. Vamos devolver o carro? A empresa, ela trabalhava para todos os bancos que nem existem hoje. Bandeirantes, Fináustria, Banco Volks, o Itaú, que virou Unibanco. Um desses bancos, ele dava muito treinamento, era um gestor que veio do Rio de Janeiro até, o nome dele era Almir. E ele deu um treinamento para a gente e lá ele ensinou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele dizia que durante a cobrança, quando você estiver analisando as pessoas, você precisa entender que pessoas inteligentes falam sobre ideias e soluções. Elas não repetem o problema que a pessoa está passando do outro lado da linha, que foi aquele problema que fez você ligar para ela. Entendi. Né? Se ela não tivesse com esse problema, talvez você não tivesse ligado para ela. Então, você precisa ligar e dizer, eu sei o que está acontecendo. Mas vamos encontrar uma solução. E se isso? Não. E se isso? Não. E isso? Não. Então vamos pensar junto, amanhã eu ligo de novo para você. E foi assim que a gente fez. A gente sempre tentou pensar junto com o outro lado, desde cedo, desde 2001, 2004. Então você acompanhou porque esse mercado mudou muito. Cheio de todo. Regulamentação, Sim. Cheio de novas tentativas de leis aí para apertar um pouco para o lado do consumidor, apertar um pouco para o lado das empresas, enfim. Como é que você vê o resultado disso hoje, do mercado? Como é que ele funciona hoje em relação ao que você experimentou lá no passado? Evoluiu? Olha, eu acho que ele evoluiu no sentido das pessoas elas terem mais consciência sobre os seus direitos e menos expectativas, às vezes. Mas, infelizmente, a gente sempre tem o direito e a economia, quando você pensa nos dois juntos, a gente tem uma economia que um mercado acabou sendo desenvolvido por causa disso. Mercado de revisionais, ou o mercado também quase uma reação de comodismo. As pessoas elas estão comprando no impulso, porque os algoritmos eles nos colocam para fazer isso. As pessoas elas se medicam por impulso. Não vou nem falar de carro, não vou falar de... As pessoas contratam médicos, ou escolhem medicação, ou decidem que corpo elas querem ter, ou o rosto como elas querem ter, baseado em imagens e expectativas, e quando aquilo não dá certo, você judicializa. Só que essas relações elas de consumo, elas são só uma das bases. As relações contratuais, elas têm de trabalho, elas têm as relações de casamento, de sociedade,
de amizade. E essa possibilidade de sempre ficar indo ao judiciário para tratar sobre isso, ela não é algo que dá... É você pegar dinheiro bom para colocar num dinheiro ruim, para tentar investir em algo para retroceder, para reverter. É como se fosse um retrabalho. Eu acredito que as relações de consumo elas poderiam ter amadurecido um pouco mais. Nós temos 30 anos de uma lei de arbitragem. É isso que eu estou querendo falar de minhas expectativas. Eu tenho 25 anos de formada, 30 anos de uma lei de arbitragem. 2015 foi quando o Código de Processo Civil coloca a mediação e a arbitragem como uma prioridade, né, codificada. Mas você tem a lei de introdução ao Código Civil que já falava sobre isso, sobre as partes tentarem compor. E tem vários aparelhos dos poderes judiciários que são voltados a isso, mas a gente não vê hoje o uso deles de uma forma correta, produtiva, eficiente, como foi pensado há 30 anos atrás. Essa é a minha frustração. As pessoas ainda querem utilizar o poder judiciário para tratar de assuntos pessoais que poderiam ter sido tratados, não são todos, mas poderiam ter sido tratados fora. Eu acho que na justiça deveria ser perícia, algo que você não consegue realmente resolver. E não necessariamente tudo e qualquer coisa. Os call centers, né, os contact centers, eles têm um poder enorme nas mãos, mas eles precisam realmente de uma validação e um apoio maior, até da própria sociedade, até da credibilidade. Eu não sei se, às vezes, eu não acompanho mais isso. Nós temos um contact center, né? Lá acho que é o melhor lugar para trabalhar no mundo, né, Paulinho? A gente tem, assim, políticas... A gente já trabalha na escala 5x2 desde sempre. Sempre foi 6 horas, assim, nunca tivemos pressão, sempre tivemos metas batidas. Eu não sei o que acontece nos outros para não ter esse apoio, para não ter esse retorno, para ter tanta judicialização Isso ainda. que tem até muita rotatividade em alguns, né? Rotatividade, demandas na justiça, porque talvez não seja o modelo do negócio, talvez o tratamento que seja sido dado, ou a atenção, ou o investimento, para mim não é só um contact center. Para mim é o melhor lugar e é o lugar mais poderoso do mundo, é um contact center. Você sabe como foi que a Ford cresceu? Já Não. ouviram falar? Não. Qual foi um dos primeiros contact centers mais famosos do mundo? Não. Foi o da fábrica da Da Ford. Ford? Foi. Por quê? O pós-venda deles. Foi o da fábrica da Ford. Eles lançavam os carros e eles não eram os mais poderosos, eles estavam começando. E aí começaram a mandar as cartas e visitar de um em um até a hora que existe a possibilidade de ter a ligação. E começaram a ter o feedback de como foi sua compra, qual a sua experiência, que é a experiência do consumo, né? A experiência do consumo, ela continua na cobrança. Ela vem da venda. Você vendeu algo, qual? A ideia de que você ficar adimplente é a melhor coisa do mundo. Essa é a ideia. Você se recuperar junto com o negócio, né? É mais ou menos assim. Coisa boa. Como é que surgiu a mesa de acordo? A mesa de negociação? Então, a mesa de acordos, ela vem justamente... Eu brincava lá na Bahia, eu trabalhava num setor que já era uma outra empresa, era uma empresa que ela fazia 2 setores. Ela tinha a mesa de formalização, que ela fazia a parte de análise de crédito e financiamento para alguns bancos. E tinha a cobrança, né, que era a parte já da recuperação. Como eu aprendi a fazer análise de crédito para autorizar financiamentos, quando eu volto para João Pessoa em 2007, eu decidi montar a ESC, montar o escritório de cobrança para ser um call center, para fazer a parte de cobrança de farmácia, armarinho, loja, boutique, o que tivesse que aparecer, tá? E a gente não ia ter clientes que poderiam judicializar. Nossos clientes, eles aqui na Paraíba, principalmente, que o valor das custas eles são altos, ia acabar inviabilizando. A pessoa iria fazer uma cobrança de um cheque, por exemplo, de R$1.000, você gasta mais ou menos de R$300 a R$400 de custos processuais. Então, a mesa de acordos, ela foi pensada para a gente fazer inicialmente essas negociações de cobrança. No meio do caminho, antes de eu chegar nessa possibilidade, um advogado, indicado por um grande amigo, que é o Francisco Fidelis, que eu tenho muita gratidão por ele. O nosso convidado Já foi aqui. convidado nosso. Nosso Estava convidado. concorrendo à Muita vaga do gratidão. quinto constitucional.
que já foi uma pessoa que foi apresentada por José Augusto Meirelles, que foi meu sócio, maravilhoso também. Tenho muita gratidão por tudo que aprendi com ele. Me indicou um escritório que fazia negociações, mas já de oferta de pagamento. Então, eu estava do outro lado. Sim. Eu estava do lado de uma assessoria que iria ligar para alguém para dizer, olha, meu cliente está te devendo e eu quero te pagar antes da audiência. E esse procedimento, quando a gente ia mandar a minuta de acordo ou se apresentar, aí não ficava legal dizer eu sou do escritório de cobrança, né? Ficava, nossa, eu estou entrando com ação contra a empresa e você está me ligando para cobrar? Foi quando a gente institucionalizou, na verdade, o Mesa de Acordos, que é o nome da empresa, da razão social, é Base, Projetos e Serviços. Foi quando todas as técnicas que a gente utilizava para fazer as negociações de cobrança, a gente começou a personalizar e padronizar essa forma de atendimento. Qual é o seu caso? Você quer cobrar, você quer recuperar o cliente, você quer recuperar só o dinheiro, você quer oferecer um valor, porque a logística reversa é muito mais alta do que você indenizar logo de cara. Então, a gente criou uma mesa de acordos que atende, ela faz toda a parte de higienização dos dados que você passa, a gente vê quais são as possibilidades, quais os custos que seria, quais as vias e opções que você teria para resolver aquele É problema. uma análise de cada caso e profunda, pelo que eu estou vendo, né? Sim, e isso é bom e é ruim, porque a gente não consegue, no escritório, fazer várias coisas ao mesmo tempo, Entendi. né? A gente tem setores e acaba tendo que escolher, na verdade, os segmentos e o que vai trabalhar com o projeto e demanda que vai atender. Não tem como Eu imagino que o tipo de serviço desse que vocês prestam e por esse trabalho meio que manual, né? E lento, porque quando você envolve a capacidade humana, ela vai precisar de um tempo para fazer aquilo. Eu acho que a IA deve ter surgido no mercado e para vocês de uma forma mais auxiliar esse trabalho de vocês, né? Na verdade, eu acho que eu sou meio atrevida, assim, porque logo na pandemia, a gente sempre usou o sistema. Como eu trabalhava nessa assessoria em 2001 e começaram a desenvolver um sistema até lá no Espírito Santo, todos os advogados e os funcionários, eles eram consultados para dizer o que é que seria legal ter no sistema. Então, quando você participa do desenvolvimento de um software raiz, você preenche várias vezes vários questionários e você testa muitas das plataformas, né? Plataforma de processo, plataforma de atendimento, plataforma de carro, qual é a informação que está faltando. Você vai amadurecendo o produto, né? Isso. Refinando. Então, eu participei desse procedimento e todas as assessorias que eu trabalhei depois, que não foram muitas, eu trabalhei só em 3, mas a última dela, ela era o Santander, no estado da Paraíba inteiro. A gente testava as plataformas, testava também a parte de telefonia, através da telefonia digital, que já foi um avanço, saiu dos hackers enormes para ir para digital. E a gente sempre teve o sistema dentro do escritório. Por ter feito engenharia, eu também mexia também na parte de Excel, De dados, né? de dados, de fazer as análises do que ele fazia naquela época. Quando chega a pandemia, é quando eu realmente invisto. A gente realmente parou para fazer Até na época, eu decidi que eu não queria morrer sem fazer nada de bom na vida e fui fazer uns cursos de governança e de política pública para tentar acrescentar alguma coisa nos serviços que a gente realizava e até uma empresa que era de software de gestão pública, eu acabei pegando a representação durante um tempo, para você ter ideia. Uma empresa nacional. Isso, lá acho que é de Santa Catarina, que era para pegar a representação dela, porque a gente estava desenvolvendo projetos para resolver problemas de alguns órgãos públicos que eu já indicava que deveria ser realmente algo informatizado. Então, o call center da gente, ele é igual ao McDonald's. Se você chegar lá e você disser que você quer um 0800, a gente tem. Se você disser que você quer gravação de chamada, tem. Na pandemia, as pessoas não queriam falar por telefone mais. Elas queriam falar por vídeo. Então, a gente tinha o click Isso é to uma mudança call. de comportamento Interessante. mesmo, né? É. Se adaptava para aquela realidade. A gente tinha o click to call, a gente tinha idosos que queriam conversar olhando quem estava do outro lado da linha. Tinham pessoas que tinham horários para poder atender. Então, como estava todo mundo no isolamento, a gente conseguia deixar os horários. Não, então,
fica até 7 horas da noite, tá bom pro senhor? Tá, então a gente fazia. Não, para mim é bom só de meio-dia. Você conseguia fazer a administração tanto do funcionário que não estava mais em escritório, como da pessoa que estava precisando receber a ligação e resolver o problema dela, né? Coisa boa. Antes da gente falar de outros cases de sucesso do escritório Sim. da doutora Isabelle, vamos falar de um outro case de sucesso da nossa favor, Tintas Níger. Lux, a tinta que está colorindo o Brasil. e o Made mundo. in Que é made Paraíba. in Paraíba, a gente tem orgulho de falar da Tinta Lux. Você que está pensando em decorar a sua casa, trabalhar com reforma, cuidar de tudo e mais absoluto detalhe, você tem que procurar a Tinta Lux. Do início da obra, para você fazer aquela... Você vai trabalhar com a parte de metal, portão. Você tem uma linha de tinta Lux que vai lá, você vai passar, literalmente. Essa aqui maravilhosa aqui, ó. Essa Zarcolux, olha que coisa linda. Para interior e exterior, prontinha. Já tava surpreso, né, com você entendendo de moda feminina. Agora Daqui a entendendo pouquinho. de eu tinta entendo também. de tinta. Eu tô sou incrível um aqui. ótimo dono de casa. Você for lá em Jacumão, você vê Rapaz, como a bicho. casa foi bem feita. Gostei. Quer dizer que Toda essa daí pintadinha de tinta Lux. É bom pra pintar grade. essas coisas. Exatamente. A parte, Portão. parte superficial metálica é a tinta Gostei, Lux. Ninja. Eu tenho certeza, olha, Felipe lá que tá assistindo aqui esse mexendo, tá se emocionando. Gostei, Ele viu? vai dizer, ó, o Ninja, meu amigo, parabéns. Rapaz, que ó. orgulho, Tem viu? a maior proteção anticorrosiva. Meu é Deus. a tinta Zarcolux. Um abraço pro nosso querido Felipe Laga, família Lux, marcando presença. Interessante essa latinha que apareceu. Rapaz, eu sempre vou ela dizer aqui, uma coisa viu? pra tu. Deixa sempre ela. Lá perto da minha casa tem um material de construção. Você passa assim, só na frente da loja, você já vê, na frente é o Tinta Lux. Graças Na a frente do Deus. E estoque outra, dele é o campeão de vendas. Se você chegar no lojão da Econômica, diversas lojas, Santa Rita, Mangabeira, Valentina, é a Lux, é a campeã de vendas, Gostei. parceira de sucesso de Campina Grande pro Brasil e pro Vai ter mundo. que arrumar um descontinho pro NinjaCast. Qual o descontinho? 10%, tem que arrumar, Tá. né? Pros nossos, Felipe Lago nossos desenrola. telespectadores. Ó, Felipe, eu vou mandar esse corte pro Felipe Lago. Viu? Pode mandar. Olha, vamos falar agora da cachaça Serralharia, o Opa! presente pra Pra senhora. Ah, não, Saborear. convidada. Temos um apreciador na família já que conhece, da família Machado, já conhece bastante dessa delícia que é a Serra de Areia. Isso aqui é um manjar. Essa cachaça, Conheço, ela é sim. feita com todo carinho, com todo Tem que todo amor. respeitar, Ninja. Receba essa cachaça Muito maravilhosa. obrigada. Serra de Areia. Gratidão. Essa é orgulho da Paraíba, presente do empresário Evaldo Vieira. Vamos falar agora da Pimenta Nativa Forneria Gourmet, porque você sabe, de domingo a domingo é casa cheia, porque ela tem diferenciais, né, Josinho? A Pimenta Nativa ela é mais do que uma pizzaria, é uma experiência gastronômica. Você vai para lá para você aproveitar tudo que é de um ambiente maravilhoso. Você tem uma pizza gostosa, você tem um atendimento qualificado, você tem iluminação maravilhosa, você tem todo o local para que você possa desfrutar do melhor atendimento e dos sabores que a vida lhe proporciona. Portanto, você tem 2 endereços da Pimenta Nativa, na Fernando Luiz Henrique, no Bessa, e também no Paraíba Mall. Pimenta Nativa e Ninja Cash, parceria de sucesso. Pimenta Nativa Forneria, no Instagram você vai lá, acompanha detalhes, pode fazer reservas e também ver todas as experiências que ela proporciona. Vamos falar agora da 083 Burger, a hamburgueria mais Ai, premiada da delícia. Paraíba, né, Joãozinho? Sim, eleito terceiro melhor hambúrguer do Brasil pelo ranking especializado Hambúrguer Perfeito. Ninja. Orgulho da Paraíba, e daqui a pouco a gente vai lá saborear, né? Um danado de bom. Tem um danado de bom, tem um... Um arretadozinho 2.0 arretado. que você gosta. Ih, Toda vez que você rapaz, pede ele, né? Eu como o outro, fico com saudade daquele premiado. Premiado tá fazendo sucesso, né? Tá tendo case de sucesso, né? Muitas E tá hamburguerias chegando agora, em copiando. agosto, é setembro, o prêmio novamente, né? O novo E ranking 2026. Aí que vai arrochar. E agora acho que a 03 vai ganhar prêmio agora internacional, porque vai ter um ranking também na América do Sul. Né? O ranking hambúrguer perfeito. E a 03 vai lançar um novo hambúrguer, viu? Eita, já tá Que vai agora já em participar fase de do novo preparação. ranking. Giovanni, se quiser degustadores, Ó, estamos se aqui quiser à profissionais disposição. qualificados. E o plantão lá não tem regime de hora, não. E comigo 6 não por tem- 2, não. é. É 24 por 24 lá. A gente passa lá direto, saboreia, é só ligar, né, Josinho? Oxi. Pense numa maravilha. Eu levo a Quando for coca, eu levo a coca, me quando deu for sanduíche. provar um molho, um abraço, Giovanni Adriele, família 083 Burger. Orgulho da Paraíba, 083 no Instagram. Quem tiver lá no Instagram, clica no link, faz o pedido, no final bota o cupom NinjaCast, tem 10% de desconto. Bom demais. Vamos falar da Golvimind. Atenção, amigo, gestor, secretário municipal, prefeito. Você tem que encontrar o local certo para você trabalhar com processo licitatório. Você que quer trabalhar também com tomada de preços. Projetos em Brasília, você tem que ter uma equipe técnica especializada e ela tem nome e sobrenome. Qual é o nome, José? GovMind. Repete para mim. Você tá parecendo aquele locutor de Momentos de Amor. Como é que é? GovMind, Isso, soluções.com.br. gostei de ver. Doutora Thaís. E ele que você gostava muito de telemensagem. Gostava. Né? Gostava. Gostava. Doutora Thaís Telegeg, recebeu gostava muito. várias mensagens lá em Jaguaribe. Eu me lembro.
Entendeu? Você gosta, lembrou dos bons Tu tempos. recebeu o Telejeg? Não, porque eu tava doido pra receber, não recebi, não. Eu também não teve recebi, amigo não. meu que recebeu. Eu teve amigo meu que recebeu. GovMind Projetos e Soluções de Gestão Pública. Gostei, Ninja. Vai lá no site e você encontra a melhor equipe para resolver. Você que está acompanhando a gente de Cachoeira dos Índios, Bom Jesus, Santa Helena, Sertão da Paraíba, Brejo Paraibano, local certo. É a GovMind. Vamos falar agora do Will, do corretor de imóveis. Aqui é mexendo com força. E aqui é o Vai botar melhor aquelas mexão. casas bonitas? Aqui é só casa Só para arrebentar. casa- Vamos baixando. Olha só casa linda. Solta esse vídeo dessa casa aqui espetacular. Essa casa é a casa suspense, né? Condomínio fechado. Ele não disse o local. Você 499, promoção, Olha só, não perda. casa dos seus sonhos. Quer saber mais? Fala no direct. Bananeiras, viu? Corretor de imóveis. E o povo doidinho pergunta, continua com Deixa essa ali, casa aí, Gabriel. mano. Oxe, não quer vender Sabe não, que é? já foi vendida? Foi Foi calma não, aí. Foi foi não? não, foi Ó, o não. pessoal aqui perguntando qual condomínio. Ele não Vê a respondeu. resposta aqui. Vamos ver a resposta. Vamos ver se ele respondeu. Bota aqui. Isso aí, eu gosto de tempo real. Joana, Willy Blunt. no condomínio Ville Blanc. É novo você esse condomínio lá, sabe, Ninja. É zero melhor bala. condomínio de Bandeira, infraestrutura. Que gramado lindo. Todo 499, Ninja. Você passar o São João 2027 nessa Será que o casa. Ninja vai fazer investimento Rapaz, agora eu em vou fazer. Bananeiras, Tô hein? agora começando a me animar. Eu acho que eu vou passar o Réveillon lá. Será, Ninja? É, eu lá em Banadeiras eu gosto. O negócio é bom, diferenciado. Eu gosto de ter Eu- opções de Bananeiras, é. viu? Pode ir Quer providenciando. saber viu? mais? Manda no direct a melhor casa pra você comprar. E no precinho, viu? Tem desconto? Pagar 499 para ele, meu amigo, é precinho de promoção, É meu amigo. verdade. Até eu fiquei com água na boca pra saber como é que é esse plano. 499. Procura aí o do corretor de imóveis, a melhor opção de casa. 8 anos eleitos seguidos aí, o melhor corretor de Bananeiras e trabalha no mercado há 20 anos. Então, você tem que colocar o seu dinheiro, seu investimento em boas mãos e o local certo é Hildo Corretor de Imóveis. Olha ele no carro, Leonardo. Tá bom? Um abraço aí pra Hildão. Vamos falar agora da Mo História Oficial, a melhor loja de moda feminina da Eita, Paraíba. aí o Ninja gosta. Ela tem nome, sobrenome e a gente fica feliz da vida. Eu só não gosto quando ele passa rápido, porque eu gosto de ficar curtindo os vídeos. Mas vamos passando agora aqui, a Mo História Oficial. Você vai lá no Instagram, vamos baixando, meu guerreiro, vai baixando, eu gosto. Baixa, vamos baixando. Rufa os tambores, vamos baixando pra procurar coisa boa. Isso! Olha que bolsa linda, Rocha, essa bolsa linda, maravilhosa aqui, ó. Essa bolsa aqui é pra você usar no shopping, você vai para um jantar, você vai pra todo canto, solta essa bolsa maravilhosa aqui. Essa daqui, isso, meu lindo, solta a Rocha. A Rocha, isso. Aí, ó, tem tons terrosos e couro prêmio pra aquecer o estilo. E a gente sabe, fecha a chave da estação. Acaba tá É a vendo até bolsa. roupa feminina, Não parabéns. adianta você ter uma roupa bonita e você não ter uma bolsa adequada. É E a Mo essa chave Story, da estação, né? essas foram trazidas diretamente do Rio Grande do Sul. Gostei. Lançamento na Mo Story. E o pessoal fica só perguntando o valor. O valor, olha só, o look maravilhoso. Esse look você tem na Mo Story. E outra, sabe, looks minimalistas para vocês e elegantes. Minimalista. A cara do ano para você arrebentar. Tendências da moda com cores neutras, cores bonitas, para você chegar em toda ocasião. Você vai no jantar, você vai para um almoço com uma bolsa maravilhosa dessa, você vai arrasar. Maridão que está acompanhando a gente, tem que dar presente para a esposa. Viu? Vai Faz lá, o Pix. procura a minha amiga Aline, que tem os melhores planos, com bolsas sofisticadas para você ir lá no bairro dos Estados, a Avenida P. Olha que look maravilhoso, a nossa querida amiga Aline, com no look. Olha que cinto lindo, tudo em fica couro. onde essa loja? Avenida Piauí, no bairro dos Estados, o bairro que mais cresce na Paraíba. Bairro dos Estados, está no coração de João Pessoa, fácil, com bota, com todos os lançamentos dessas tendências da moda. Mo História Oficial no Instagram e amohistoriaoficial.com.br no site. Vamos falar com a doutora Isabelle Machado agora sobre um case de sucesso, né? Que foi uma causa bastante inglória, muita luta. Né, em glória antes do resultado. Porque o pessoal, quando procurou, foi a questão relacionada às residências lá na cidade de Rio Tinto. Queria que a senhora falasse, residências, inclusive, vinculadas à companhia de tecidos, não era isso? Lá de Rio Tinto. Isso. Explica pra gente como é que a senhora conseguiu desatar aquele nó. A senhora e a sua equipe. Como é que a senhora conseguiu? Em 2017, Virgínios Lianza, né, ele já trabalhava com a empresa, a mãe dele tinha sido advogada durante muitos anos lá da Companhia de Tecidos Rio Tinto, e ele sabendo que a gente tinha um call center de cobrança, que poderia, de repente, ajudar a equipe do jurídico lá deles. E depois de uma seleção, algumas pessoas participaram dessa seleção com o pessoal da CTRT, nosso escritório foi escolhido porque o propósito foi indicado já de início. A gente só vai entrar nesse projeto se for para fazer mediação. O que aconteceu na prática? Quando o cliente chega, ele diz, alguém está me devendo. E está me devendo tanto e eu quero receber. E está aqui o contrato, ok.
No caso da companhia, a gente tinha mais de 1.000 pessoas com contratos de locação ou de arrendamento que tinham débitos. Mas não eram débitos não intencionais, ou seja, não eram débitos causados pela falta de condições de pagamento, até porque grande parte das locações e dos arrendamentos, eles eram de R$40, R$30, R$150, Valor muito no baixo. máximo R$400. O que acontecia? A companhia de tecidos, ela fechou a fábrica, na década de 90 começou a diminuir a produção até a hora que ela fecha, mas as pessoas continuavam dentro dos imóveis. O modelo de negócio era do trabalhador morar no imóvel que é da empresa. A fábrica desativa e os funcionários, eles continuam nas casas e ficam com o aluguel social. Continuaram com esse valor de aluguel sem o reajuste. Só que depois de 2010, 2009, por aí, as pessoas começaram a querer ganhar as casas. E aí várias teorias foram desenvolvidas em cima. Mais uma vez, a gente tem um problema e aí cria-se um mercado. Dentro dessa criação de mercado, desenvolveram no mercado teorias de que os imóveis não seriam da empresa, de que não deveria mais ninguém pagar aluguel, de que a cidade estava privatizada. E nasceu um movimento que foi apoiado pela Assembleia Legislativa, foi apoiada pela prefeitura local, padres, pastores, enfim. Quando a gente pega o cenário, a gente faz, ok, se eu fosse despejar essas pessoas, a gente iria alugar para quem? Seria um caos social também. Né? A cidade não tem um fluxo de fábrica, de indústria, de comércio. As pessoas passavam por Rio Tinto, ninguém parava em Rio Tinto para consumir, para usar serviços dentro da cidade. Então, a gente, antes de pensar naquela situação de cobrança, a gente pensou em qual é a cidade, o que ela vive, o que ela fazia no passado, como ela poderia estar hoje, qual o perfil das pessoas que estão lá dentro, e aí a gente começa a cruzar dados. Você pega a base eleitoral e vai usando todos os dados que são abertos para poder entender qual é o perfil daquelas pessoas. A gente desenvolveu o projeto ele teve nome, ele foi apresentado já no início da contratação, entre os fios, os frutos. A fábrica pode ter fechado, os frutos são a população, foram à cidade. Mas óbvio que é um escritório de cobrança, e ninguém jamais iria querer achar que o advogado da empresa estaria falando algo bom para as pessoas. Então, nós fizemos todo o projeto de mitigação de conflito. A gente tentou evitar o máximo possível todos os conflitos e, de fato, deu certo. Ouvindo cada caso, né? Cada pessoa era convidada a ser atendida, a gente ouvia e personalizava. Sim, nós conseguimos... Eram 1.000 imóveis, é isso? Eram 1.600 imóveis em atraso. Caramba. Dentro desse movimento de não pago mais o aluguel, queimo o boleto, invadiram o escritório, teve briga antes da nossa chegada, né? Quando a gente chegou, a primeira providência foi entrar com algumas notificações judiciais e dizer: eu não vou despejar ninguém, nós estamos querendo recompor os contratos, se você quiser comprar, a gente vai converter seu contrato de locação em compra e venda parcelada. Bom demais. Foi feito quase que um Minha Casa Minha Vida, mas com a empresa financiando, né? E muitas vezes os detalhes, João do Gabriel, vamos falar da maneira mais popular, um precinho bem em conta, né? Interessante. Os valores, eles eram corrigidos e ainda são, na verdade, e a quantidade de parcela era quase ilimitada. A gente só tinha um pedido, uma exigência, que era que ficasse 3 vezes o valor do aluguel. Só que o aluguel era 100, era 50, era 150. Então, tem contratos que a gente tem em vigência hoje que são de 480 parcelas. Ninguém atrasa. Oh. Eu não tenho inadimplência. Então, não envolveu o banco, foi com a própria empresa, foi isso? Foi. Entendi. A empresa vendeu mais de 480 imóveis parcelados, nós temos isso. Dos 1.600, 1.400 foram negociados. 1.051 foram desapropriados pelo governo do estado, que eram as pessoas foram indenizadas? As pessoas que se encaixavam dentro de um programa social, que é o Promoradia, que era vigente.
O governo do estado, ele fez uma espécie de... Nossa, o governo do estado fez o projeto mais bonito que eu acho que vai existir nesse país inteiro. Foi o primeiro projeto habitacional com pegada zero de carbono. Se qualquer governo fosse construir 1.051 casas, se você fizer um cálculo aí no chat GPT, você vai ver que os imóveis, eles são, e dá em torno de 75 milhões de reais ou mais. Foi desapropriado por menos da metade disso. E não houve consumo, não houve deslocamento, não houve emissão de gás de efeito estufa. Foi uma decisão humanitária e foi proba e foi dentro de um procedimento que já estava em tramitação desde 2015, que era uma demanda deles de ter essa aquisição das casas. Cada imóvel, que as chaves eram vendidas lá entre eles por 45 mil, 50, 70 mil reais, nós concordamos em vendê-las por 33.500, imóveis de até 200 metros quadrados no centro de uma cidade. Se você for para Guarabira e ver quanto é que vale um imóvel desse, não vai ser 33.500. Se você for para Mamanguape, não vai ser esse valor. Se você for para Emas ou para Olho d'Água, também não vai ser esse valor. Nenhum imóvel em centro de cidade, de nenhuma cidade da Paraíba, vai ser 33.500. Foi, de fato, uma decisão da empresa, concordando com a proposta do governo do estado, para que a gente conseguisse atingir o maior número de pessoas dentro do programa. E com isso a gente conseguisse ver o que a gente vê hoje, que a Rio Tinto já tem outra cara. Rio Tinto já tem novos negócios, já tem outra roupagem. A economia possivelmente local, né? Isso, e é só o começo. O projeto, Entre os Fios e os Frutos, ele teve 5 fases. Nessa fase de agora, a gente está buscando atrair investidores para a região, né? Justamente porque não é mais uma cidade que existem conflitos territoriais, né? Muito menos culturais. A cidade ela consegue se reencontrar até com a própria vocação dela, de produção e de investidor e de empreendedor. Tem muitos novos negócios lá. Na segunda-feira a gente foi jantar fora lá em Rio Tinto, num lugar que tem um beach tênis. Interessante. E eu achei isso a coisa mais espetacular do mundo, assim, eu vibro com isso. É uma cidade muito agradável, né? Sim. Inclusive, tem até vídeo, nós temos vídeos sobre a alegria dos moradores, né? Bota o pessoal que, a rocha, né? Olha só os vídeos aí. A gente nunca apareceu, assim, como participando dessa idealização, né? A gente quis fazer uma homenagem para todo mundo que disse sim logo no início das negociações. Essa aí a enorme, né? É isso? Impressionante. É a cidade. E é uma cidade muito bonita, histórica. Rio Tinto é uma cidade histórica, é muito agradável. Rio Tinto, quando você muitas vezes passa para ir para o litoral norte, você fica com vontade de ficar lá. Tão bom, tão agradável, né? Uma igreja linda. Estética que é muito bonita, essas casas aí. Né? Na verdade, Rio Tinto, ela deveria ser uma cidade... tombada. Um patrimônio histórico. Mais do que isso. O Rio Tinto precisava ser estudado porque foi onde teve a Revolução Industrial em tempo real no Brasil. Tem muita história. Primeiro porto, né? Lá da Paraíba, né? O primeiro porto, foi o cinema maior da América Latina estava aí, é a Orion, que também está em processo de desapropriação com o governo. A igreja é bem diferente, né? A igreja, ela é igual à igreja do patriarca da família que fica lá na cidade. O nome da cidade dele é bem difícil. Edward. Acho que é a origem europeia, né? Isso. E e as pessoas, elas me perguntavam às vezes assim, você acha que vai dar certo esse projeto? Vai. Mas não porque pagar dívida é algo que você faz quando o seu título ele está na frente, ou quando você tem um juiz, ou quando não está decaído, ou quando não está prescrito, não. É questão de honra. É uma satisfação você adquirir algo que você sempre sonhou. Eu via isso nas pessoas, que eles teriam essa alegria, sonho, né? Esse sonho de casa própria, sabe? Isso é muito bom. De deixar um legado, deixar algo para seus
para seus filhos e tudo mais. E mudou. E de até talvez uma realidade de realizar um sonho que eles nunca mais imaginavam realizar, né? De conseguir resolver um problema desse tamanho. Sabe o que é curioso? É que quando eu cheguei, tinha toda uma demanda, assim, das pessoas, porque a fábrica, porque os gerentes eram assim, porque os diretores eram assados. A gente está falando de uma realidade, antes até de existir uma CLT, né? Era outra realidade. Mas eu encontrei documentos da década de 60, encaminhados por um diretor para o Banco Nacional de Desenvolvimento Habitacional, indicando aqueles imóveis, os funcionários, os contra-cheques, as folhas de pagamento e perguntando sobre a possibilidade do banco financiar as casas para os funcionários. E eu, assim, eu fiquei bem emocionada, que eu até comentei com todos, alguém um dia foi dormir pedindo a Deus e sonhando que isso que aconteceu agora, que fosse acabou possível, sendo né? consolidado também em 2022 com a desapropriação, fosse possível, né? Interessante. Eu acho... É muito gratificante. Né? A gente, quando a gente vê a doutora Isabelle, fica com as lágrimas nos olhos. A emoção é muito bonita quando vê uma luta, né? Assim, Quando tem legitimidade. quando você faz algo pelas pessoas que para você é importante, nessa época eu não tinha casa própria. Entendi. Entendeu? Então você vê assim, 400 pessoas tendo acesso a um crédito que eu na época não tinha. Alguém chegando e validando, você passou aqui 10 anos devendo, mas eu vou confiar e eu vou recompor com você, eu vou te dar essa chance. Isso é muito mais do que você ir no banco e você ter o empréstimo. É você ter a confiança de uma pessoa física do outro lado. E, para mim, é uma satisfação enorme ter dado certo, porque eu validei todos, né? É bom. Vai dar certo, vai dar certo. E deu. A gente não tem inadimplência, as pessoas não atrasam os boletos dos pagamentos das compras. Isso é muito importante. Vamos falar agora da Use CO2, como é que surgiu, qual a finalidade. É uma plataforma, né? São diagnósticos, né? Interessante. Relata pra gente um método de governança territorial climática, não é isso? Então, tem um lado muito importante do meio ambiente, né? A gente está lá em Rio Tinto, a gente vai fazer um loteamento, nossa, tem um olho d'água. Eita, e essa árvore? E esse projeto? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Tem que pedir licença. Ai, que droga, a licença. Que droga, a licença? Calma. O que a gente pode fazer dentro do território que pode criar um negócio? Começou assim. Eu tinha uma área em específico também da empresa que eu precisava dar um destino para ela que não seria loteamento. Não aqui na Paraíba, em outro estado. E eu comecei a procurar informações sobre crédito carbono, sobre ativos ambientais ou quais negócios que é um poderia. termo hoje que está muito em voga, vamos dizer assim, né? E eu acreditava até, João, que além de ser uma coisa atual, que ele já deveria estar estruturado, mas ele não está. Né? Ele ainda não está estruturado. Foi aí que a gente começou a buscar conhecimento. Eu entrei num curso de descarbonização e negócios verdes. Eu procurei cursos para virar a pessoa que faz o crédito de carbono. Eu vou fazer crédito de carbono. Né? Quanto é o crédito de carbono? $10 a tonelada, $40 a tonelada. Mas isso só tem aonde? Na Mata Atlântica? Isso aí só vai funcionar na Amazônia? A surpresa de todos os tempos. Crédito de carbono é uma moeda digital. É algo que alguém precifica, porque algo foi valorizado antes. Você dá o valor a algo antes. Depois de começar a estudar o crédito carbono, e aí onde vem a USE, eu comecei a entender, assim, nós, como país, Brasil, temos uma vocação rural. Nós não somos industrializados. Nós temos a mina, não temos a tecnologia para tirar o ouro. Por isso que as pessoas vêm de fora. Nós temos a parte das hidrelétricas, mas não temos a tecnologia de investir nela sozinha. Temos terra rara, mas não sabemos tirar. Não sabemos tirar, né? E a gente só vê isso como um problema. E eu tentei ver agora, mas quem está ganhando com isso? Quem ganha com isso é o planeta. A caatinga, ela é um dos biomas, ela é exclusivo nacional. Se a caatinga sumir aqui no Brasil, ela some em qualquer outro local, não vai ter em nenhum outro local. Bioma, ele tem a fauna e a flora, quer dizer, tem animais, não só a fauna, a flora que está se perdendo,
mas nós estamos fazendo a captação do carbono e dos gases de efeito estufa. A vegetação está lá trabalhando. Então, se alguém já tivesse valorado, se ela já tivesse sido valorizada, se já tivesse havido um investimento em verificação, em acompanhamento, medidas, será que a gente não estaria cobrando royalties da Caatinga pelos serviços que a Caatinga promove? Por que isso não aconteceu ainda? Eu comecei a estudar sobre isso. Não em como nós devemos nos adequar ao meio ambiente para poder produzir algum negócio, mas como é que o meio ambiente pode nos salvar? Não a gente salvar ele ou apenas falarmos em preservá-lo, mas o que é que eu posso ter dentro da organização natural de cada cidade, de cada bioma, o que é que ela pode já entregar naturalmente e que a gente não está vendo. Aí é a USE. A USE, ela nasceu para ser, na verdade, um método de reunião de legislações que já existem dentro de um exercício quase de ciência do direito, mas colocando dentro de uma plataforma. Inicialmente, eu confesso, eu usei o Excel para ver o que é que elas falavam de forma repetidas, tá? Exemplo, pagamento de serviços ambientais, Política Nacional de Mudança Climática, o Plano Clima Nacional, Plano de Descarbonização do Estado, plano de Combate à Desertificação Estadual ou de Combate à Desertificação Federal, a CPR Verde, que é uma espécie de moeda, debêntures de infraestrutura. São várias legislações que existem e não são de agora, 91, 2001, 76, mas que elas não se comunicam. E eu acabei descobrindo isso porque eu comecei o curso dentro do Senai de Santa Catarina e depois de uma aula no Senai, eu tinha acabado de sair de uma aula do mestrado, onde lá eles diziam que tem lei, mas o mercado não estava atento à legislação. Não sabe usá-la. Isso. E quando eu cheguei na aula do Senai, que foi logo após, ele dizia que tinha mercado, mas que a legislação não estava acompanhando. Eu falei, opa. Achei uma oportunidade. Isso aqui não está se encontrando. Então, aquilo que eu estava só estudando academicamente, porque eu queria salvar a Caatinga, né? Que é que perguntavam para mim assim, o que é que você está fazendo aqui no Senai? Eu quero salvar a Caatinga. Eu quero encontrar um modelo de negócio verde que faça com que as pessoas que estão ganhando dinheiro ganhem ainda mais, mas que a gente consiga tirar essas pessoas que estão aqui dentro do bioma dessa linha eterna de pobreza e de problemas. Né? Que a gente consiga crescer junto. Ninguém está querendo que você não evolua. A gente quer só crescer também. E nasce a plataforma. A plataforma ela vem para reunir os dados coletados com base nas expectativas das legislações. Essa falta de comunicação dos dados, elas se encontram no primeiro patamar, que é no território. O que é, quem ele é, o que ele poderia estar fazendo, quem está nele, né? As questões ambientais, elas são assim, tem que gastar muito para poder salvar, tem que gastar muito para você reduzir a emissão dos gases de efeito estufa da fábrica, certo? Os stakeholders não querem investir nisso. É compreensível, eu compreendo. Você pegar o dinheiro do lucro e você colocar para fazer algo que não está previsto em lei, não é obrigatório você reduzir. Você faz isso para poder se adequar a uma política climática mundial, que é indispensável. Né? Interessante. Por exemplo, sobre a plataforma, qual o público-alvo? Por exemplo, quem poderia dizer assim, fazer uso, dizer assim, mas rapaz, o que é que interessante? Vou procurar, né? Vou procurar. A plataforma, ela vai ter tanto as informações para quem está no solo, vamos chamar de guardião, quem está ali guardando o bioma. Vamos pensar naquela pessoa que mora lá no Parque Nacional Serra de Teixeira, tá? Que são 12 municípios, e essa pessoa ela não pode mais investir em nenhuma atividade agrícola dentro da terra dela, porque virou um parque nacional. E agora? O que eu vou fazer com isso? Para onde eu vou? Como eu vou viver? Como eu vou explorar? De que eu vou viver? Aí pensa nessa pessoa e pensa na outra pessoa que está lá em outro estado
e diz assim, no Nordeste todo mundo só vive de receber o Bolsa Família, não quer trabalhar. Por que não planta? Por que não colhe? Entendi. Essa pessoa, ela não tem consciência sobre se ela pode ter acesso à irrigação, se tem algum programa, por exemplo, de apicultura, se ela pode participar de um programa do Estado de apicultura, se ela pode se cadastrar para o PSA do governo, ela não sabe se naquela área, na verdade, ela poderia trabalhar com turismo. Se é uma reserva ambiental. Ela não sabe se ela pode trabalhar com turismo, ela não sabe se ela pode botar uma escola, ela não sabe se ela pode se capacitar, ela não sabe se ela pode dar aula. Ela não conhece a legislação que pode favorecer uma coisa que ela nem imagina que pode. Tudo se vê, toda mudança, ela causa... E agora? O que eu vou fazer com isso? Então, você vai dar luz a essas coisas, né? Então, a USE, ela chega para aquela pessoa dizer assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Ele vai fazer um check-in. E ali vai dizer, olha, você está no local tal... Tudo com geoprocessamento, você tem problema de risco, de hídrico, você tem programas na sua prefeitura que são para isso, você tem programas de governo que são para isso. Clica aqui e saiba mais. Aí ela vai clicar e ela vai receber uma ligação de alguém que vai estar... Se a plataforma estiver sendo alimentada pelo município, ela vai estar com os dados cruzados. Essa plataforma, ela está sendo a fofoqueira, vamos dizer assim. Dedo duro, João Gabriel. Essa plataforma... Só que ela, assim, eu chamo ela de fofoqueira, mas no final não é. Teve uma situação durante a campanha eleitoral passada que eu fiquei muito feliz, que foi de saber que as pessoas gostam de receber informações. E que, às vezes, as informações elas chegam truncadas e não tem conexão. Então, para falar de território, eu preciso falar de cultura. Então, a plataforma, ela diz quem são as pessoas culturalmente falando, de uma forma que elas consigam entender, de uma forma que a gente consiga falar sobre ela. Ela fala sobre o bioma, as políticas de cisterna. Eu pego os problemas para poder contar. Né? Você está no local tal e você aí tem cisternas, você tem apicultura, você tem programas para suinocultura, você tem programas que você pode acionar o Sebrae. Só para ela clicar... Capinocultura, né? Isso. Só para ela clicar e a pessoa do órgão saber que ela está ali e que ela quer conversar sobre aquilo e que ela quer falar sobre aquele negócio e que ela precisa de ajuda. No Parque Nacional, esse projeto ele foi desenvolvido pensando nele, tá? Ele foi voltado tanto para ele como para RPPNs. A intenção é que essas pessoas elas não fiquem dentro de uma zona de perdimento de informações. E elas não tenham medo, porque o medo afasta a pessoa de aproveitar essa oportunidade de negócio. Entendi. Porque eu entendo que é uma oportunidade de negócio. Existem políticas agora, editais abertos para descarbonização, combate à desertificação. Tem um edital agora que abriu, que é o projeto, acho que é chamado Recatingá. A gente tem um chamado, que é o Todos chamado eles Nordeste. são do governo federal, todos eles? Governo federal, com o tratamento feito tanto pelo estadual, como também pelos municípios. Os municípios também. Mas o que acontece? Esses editais, eles se perdem, são muitos. Além de tudo, ele tem editais privados. Algumas empresas, elas têm políticas de investimento em ESG que são dentro dos editais privados. E a plataforma vai ter eles. Então já reúne tudo. Sabe um Tinder do meu problema, conheço, com não. talvez Conheço, uma... Conheço. Talvez É uma... muito bom. Olha, sabe, Quando dá match é melhor ainda. tipo, Já deu match com a plataforma. A plataforma, o agente público, o cidadão, Exatamente. vai ter match constantemente. O E problema vai dar dele- casamento. o Não vai dar nem problema- paquera, é Vai casamento. cruzar os interesses. Exatamente, é match e Isso. casamento. Com certeza. Aquela pessoa que tem um projeto e aquele edital que está ali, e aquela pessoa que Não tem um sabe a problema. porta que vai bater. É Isso. isso. Vai dizer, meu amigo, aqui eu vou encontrar. A ideia, tanto é que a UCO2 ele vai ter um IA. Ó, meu problema é esse, o que é que eu posso fazer? E vai Isso poder é- ser por áudio. E como é que porque é o a gente acesso está disso? preparado para quem não sabe ler e escrever. O Bom acesso demais. a essa plataforma é gratuito, ele paga mensalidade? Como Vai é que ser funciona? gratuito para fazer o primeiro diagnóstico quando ela estiver no ar, vai baixar no Play Store. Eu tô me achando super chique. Não é bom, o negócio tem que Baixe ser- nas lojas oficiais. Nas lojas Isso. oficiais, eu estou achando super valorizado isso, porque é algo que está sendo feito com investimento privado para inicialmente atender a uma demanda pública de informação, Fundamental. mas que é para todo mundo ganhar dinheiro. Transparência. Mas que é Acima para de todo mundo ganhar dinheiro. Exatamente. Precisamos encarar de forma honesta. Quem faz o projeto
faz para ser vendido, quem faz a plataforma faz para ser utilizada e consumida, quem tem o edital de recursos públicos faz para que tenha um investimento para que algo não aconteça de ruim e algo aconteça de bom. E que a política pública seja feita efetivamente na ponta, né? Beneficiando a população. Política pública, ele é algo muito maior do que o que as pessoas discutem sobre... aí eu preciso falar sobre isso. Sobre centro, direita ou esquerda, tá? Política pública é algo que é para o público em geral, exatamente, independente de qual que seja o pensamento que a pessoa acredita que tem, né? Então, quando a gente fala em descarbonização ou combate à desertificação, qualquer real investido ali, ele está sendo para que crie-se a possibilidade, a expectativa daquela pessoa, daquele local, aquela sociedade, aquela comunidade, desenvolver algo que hoje não existe, né? E a gente não tem como mais falar sobre, ficar só olhando para trás. A gente precisa falar onde nós deveríamos estar e a gente não está ainda. Se a gente tem um único bioma, né, no mundo que é capaz de fazer o sequestro de carbono, e ainda sobreviver sem água. A gente sobrevive sem água e ainda tem essa atividade, né? Isso é muito bonito e importante. E a gente gostaria de agradecer à querida doutora. Então, eu tenho um último assunto aqui, eu quero que a senhora fale para o REUB, para o município e para o Estado, através da plataforma. Como é que o Estado e o município podem ter esse acesso e os benefícios que isso traz para o município e para a população? Então, dentro da linha de produção de um call center e de ouvir as partes, né, a plataforma ela chegou para absorver todo o meu CRM de cobrança, né? Nós temos a situação prática do REURB, onde temos os imóveis, tanto em situação irregular, como aqueles que, no sentido do local onde ele se encontra, como a gente tem imóveis que estão em situação irregular só com relação à documentação. Entendi. Tá? Quando eu tenho o REURB, ele chama-se REURB, mas na verdade é uma regularização fundiária, tá? Nós adequamos ela a um sentimento, na verdade, de que nenhum lugar pode ser sem lei, tá? As pessoas precisam ter a segurança com relação à sua habitação e também com relação ao território que elas estão ocupando. O fato do crédito carbono, por exemplo, no Brasil, ele não ter tanto reconhecimento e ser difícil a regulamentação dele com relação às soluções que vêm da natureza, é justamente pela dificuldade que nós temos com relação ao território. Aí onde a IA fez uma diferença enorme no contexto dos estudos, porque mapas de 1936 que eu encontrei em acervos, hoje a gente consegue digitalizar e consegue ter uma noção cartográfica do que existe naquela região pela sobreposição. Isso facilitou ao ponto de, um exemplo, em uma cidade aqui do Vale do Mamanguape, nós encontrarmos mais de 10 mil unidades de imóveis novos dentro de um acervo, que são unidades que hoje a gente consegue, com a plataforma, medir, inclusive, a área construída. Eu consigo somar o total de área construída, consigo indicar as áreas que são de valor ambiental, consigo indicar o somatório de ruas, de praças. A gente consegue dar ao território a cara e a regularização dele, tanto rural como urbano. Só que agora com a diferença. A gente atribuiu um valor para poder, um dia, quando tudo estiver regularizado e regulamentado dentro do mercado interno de carbono, a gente poder também dizer qual é o preço do serviço que a gente entrega, né? Nosso plano, tudo tem um nome lá no escritório, ele é um REURB cultural, social, climático, na verdade, e dentro de um conceito de justiça de reaproximação. A intenção é reaproximar a sociedade do solo, dela entender qual o contexto que ela está, o que é que ela pode fazer e, inclusive, quais negócios podem nascer a partir disso. Importante também dizer agora que a gente vai ter acho que o Matheus vai vir aqui para... Matheus está vindo aqui agora. Eu gosto de filmar João Gabriel aqui, porque eu gosto de... Literalmente, olha, a gente tá ao vivo aqui, estamos aqui literalmente gravando. Eita, Matheus tá chegando aí agora, é bom que a gente vai colocando. Tem um bolinho especial do aniversariante.
da semana, João Gabriel. Boa. Parabéns, João. Obrigado. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Episódio 300 também no NinjaCast. Boa, eu gosto de meter o não? dedo mesmo. Saborear esse bolo maravilhoso, né? A gente, em nome da Uzi Work também do NinjaCast, a gente fica muito feliz. Gostei. Né? Atingimos essa meta, né? A gente fica feliz com tantos objetivos, tantas coisas boas, né, João? Fazendo bem e a gente não poder deixar de fazer Obrigado, esse registro querido. pro seu aniversário. Tivemos um aniversário outra vez que foi com o Nilvan Ferreira, ainda deu um susto. Nilvan achava que era uma pegadinha, mas era uma declaração de amor de Dona Thaís pra ele, né? Quando temos um vídeo aqui surpresa, o Nilvan se assustou. Mas foi somente Dona Thaís Ele mandando. pensou que era uma pegadinha pra ele. Pensou que era uma pegadinha, mas parabéns, Obrigado, João querido. Gabriel, Muito parabéns obrigado a pela todos parceria os de amigos. sempre e pela consideração, pelo carinho. Bom demais e tem mais surpresa depois. Tem presente depois. mais surpresa? Mas vamos depois saborear o bolo, né, doutora Isabel? Desculpe atrapalhar, Nada, né? foi um Por prazer. conta desse bolo, doutora Isabel Carvalho. Obrigado por ter vindo aqui, ter falado de tantos assuntos importantes para a sociedade e sucesso no seu escritório, na sua Obrigada. atuação. Muito Eu obrigado. agradeço muito a vocês. Obrigada. Um abraço Nós para o nosso agradecemos. querido Vigílio Liança e o grande Paulinho. Transmito um forte abraço aí para ele que está aqui no estúdio, viu? Um abraço para a família lá do escritório. Tamo junto, meu irmão. Simbora, Mais Ninja um pra Boy. conta, querido Gabriel, obrigado pela paciência. Matheus, obrigado aí até por também ter viabilizado esse bolo maravilhoso pra gente Boa. saborear desse NinjaCast aqui. E um abraço degustá-lo. a todos, né, da Tintas Lux, da Cachaça Serra de Areia, da 083 Burger, Pizzaria Pimenta Nativa, GovMind, e do Corretor de Imóveis. Um abraço a todos da Amor Story e OS Rapaz, Entretenimento. que memória, viu? Parabéns. Valeu, pessoal. Um abraço. Fique com Deus e até o episódio 301. Valeu. Um abração. Fiquem com Deus.